Meninas, agora eu vou estar mostrando pra vocês, descomplicando a questão da camada, tá? Eu tenho certeza que vocês já foram no salão fazer o cabelo de vocês e viram que a profissional dividiu o seu cabelo, né, em camadas, tanto na camada de baixo quanto na camada de cima, pra fazer uma progressiva ou uma chapinha. E é exatamente no fio dos cílios, porém a gente trabalha de maneiras diferentes. Por que a gente trabalha com a camada? Porque se a gente não perceber a numeração que a gente for trabalhar maior, que a gente preencher aqui, os cílios não vai ter um bom acabamento, ele vai ter um acabamento muito deslinear, ele não vai ficar alinhados, ele vai parecer que está sempre bagunçados. Quando a cliente voltar para manutenção ou com menos de 10 dias, ela não vai gostar do resultado que tá ficando, ele não vai ficar com o topo perfeito. Então, por isso a importância de trabalhar com cílios em camada, tá? E é muito fácil quando a gente for praticando, a gente for estudando, a gente vai perceber que a gente não vai precisar ficar dividindo os cílios com a fita. A gente fazendo os cílios, a gente vai perceber qual é o fio que está na primeira camada, qual é o fio que está na segunda, qual é o fio que está na terceira e qual é o fio da camada zero, que é muito importante vocês entenderem também. Esse fio aqui que chega mais perto do olho, ele é o fio da terceira, ou da primeira camada, desculpa. É o fio da primeira camada e é onde a gente preenche a numeração maior. Ou seja, se a gente for trabalhar um mapeamento, a numeração maior do mapeamento for um 13, na camada de baixo eu vou preencher com a numeração 13. Se eu for, exatamente aqui o 13, né? Se eu for trabalhar esse quadrante com a numeração 11, eu vou preencher a numeração 11 nesse fiozinho aqui de baixo, correto? E aqui já seria o fio da segunda camada. Então, esse aqui eu já trabalharia com a numeração 10. E esse, que é o fio que está na terceira camada, que seria o último, eu já trabalharia com ele na numeração 9. Vai ter clientes que vocês vão perceber que ela tem 4 camadas de cílios, mas vocês também têm que perceber, têm que entender qual é a quarta camada ou se é camada 0. A camada 0, ela vai estar mais acima aqui da pálpebra e é onde a gente não preenche, porque se a gente trabalhar todo os cílios com um top line e a gente preencher essa camada 0, esse fio da camada 0, a gente vai acontecer dele ficar aparecendo esse fiozinho, vai ficar desalinhado, não vai ficar um topo perfeito. Então, resumindo, meninas, camada de cílios é o que está na primeira fileira, é o que está na segunda e é o que está na terceira. E é onde a gente vai trabalhar, a gente vai estudar, vai treinar, né? Pegando o modelo, pegando a sua boneca, colocando um cílios postiço em cima do outro para você perceber. Por que é tão importante, meninas? Por conta do resultado que fica um cílios muito bonito, um acabamento bonito. A cliente volta para manutenção satisfeita porque não vai dar tanto trabalho para você e ela vai gostar, entendeu? Ela vai ter a visibilidade que os cílios dela estão durando, mas às vezes é só da questão de estar com tamanhos menores. Então, o que acontece? Por que elas vão ter essa percepção que os cílios estão durando mais? Porque quando tá aqui o 13, né? Vamos supor que aqui é o 13, e aqui é o 12, e aqui é o 11. Quando o fio da terceira camada for crescendo, né? Ele vai crescer na semana dele, esse outro vai crescer e vai acompanhando ele, mas ele não vai ultrapassar o 13 por ele estar em cima. Ele vai acompanhando, todos eles vão acompanhando. Logicamente que esse vai ter uma fase de crescimento diferente, esse vai ter outra. Se esse crescer primeiro, ele não vai ultrapassar o 13. Se esse for crescer primeiro, ele não vai ultrapassar o 12, porque a gente diminuiu a camada. Então, a cliente vai ter a percepção que os cílios dela estão mais bonitos. Eu tenho clientes que falam assim pra mim, nossa, eu gostei bastante dos resultados depois dos 15 dias. Exatamente por isso, por eu trabalhar com top line, trabalhar com as camadas. Então, esse é o diferencial de você trabalhar com a camada. Além de você ter um trabalho bonito, harmônico, você vai ter uma durabilidade muito boa. Até porque você não vai sobrecarregar o fio, né? E quando tiver o crescimento, eles vão estar acompanhando. E aqui, meninas, é a camada 0, ou seja, os fios que eles não estão nas fileiras aqui, ele já está um pouquinho mais acima do que a quarta, terceira camada. Provavelmente essa daqui é a quarta camada, tá? Como eu expliquei pra vocês, que vai ter cliente que vai ter 4 camadas de cílios, é aquela cliente bem cíliuda, e essa daqui é uma quarta camada, a gente pode preencher.
Porém, se na terceira camada eu trabalhei com tamanho 9, na quarta camada eu vou trabalhar com a numeração 8, tá bom? E já essas aqui, elas já são camada 0. Essa aqui também. É onde a gente não pode preencher, porque por mais que a gente preencha com numeração menor, quando ele for crescendo, ele vai dar aquele desalinhamento, né, que eu falei pra vocês, não vai ter aquele topo perfeito, ou até mesmo quando a cliente for abrir o olho, vocês vão ver que ele vai estar lá em cima, ou incomodando a cliente, ou a cliente não gostando, e nem você gostando do resultado. Então, você vai perceber, quando a cliente chegar pra você tiver isolado o fio dela, você vai perceber o fio que está na camada 0. Essa camada a gente não preenche, tá bom, meninas? Pra gente ter um topo perfeito, um alinhamento perfeito, uma boa durabilidade dos cílios, a gente não preenche a camada 0. Meninas, e esse é o resultado que a gente tem trabalhando em camadas, que a gente tem trabalhando com um topo perfeito, né? Vocês podem ver que não tem fiozinho ultrapassando, né? Não tem fiozinho pra cima, porque não foi preenchido na camada 0, foi diminuído o tamanho. Vou aproximar pra vocês perceberem, ó. Aqui foi diminuído o tamanho, aqui ele mesmo tá na terceira camada, foi diminuído tamanhos, por isso que a gente tem um resultado perfeito. A duração vai ser maior também, tá? Quanto menor vocês trabalharem o fio, mais durabilidade a sua cliente vai ter, mais retorno vocês também vão ter, tá? De clientes voltando, porque estão gostando da durabilidade, do acabamento dos cílios de vocês. Então, essa é a importância. A gente não pode pular a etapa de trabalhar em camadas, de trabalhar com top line, tá? Então, esse é o top line. A gente diminuir nas camadas conforme a gente for trabalhando, tá bom?